Bom dia, bom sábado para vocês. Tudo bem? Um prazer receber vocês aqui no Teatro All, no Shopping Pátio de Higienópolis. E também é um prazer receber você aí de casa que está assistindo a gente. Bom, alguns recadinhos importantes que a gente sempre dá, você já conhece, mas é sempre bom lembrar. Se você quiser saber mais sobre a gente, conhecer mais sobre os nossos cultos, as nossas atividades, por favor, nos siga nas nossas redes sociais, né? O Instagram, Twitter, YouTube, essas paradas aí que vocês sabem. Deixa os likes lá, aí tem o negócio de follow, seguir, né? Para acompanhar os negócios. Isso daí, siga lá para você acompanhar o que acontece. Toda terça-feira a gente tem a nossa live de oração às 21 horas com a querida superpastora Akeldan Feldberg. Então você pode entrar lá também para acompanhar, fazer seu pedido, orar com ela, bater um papo com ela. Além disso, nós temos todos os dias de manhã desse ano, né? Foi um desafio que me colocaram, aceitei e não sabia a loucura que é esse desafio, que é todo dia de manhã, por volta das 5h40, 5h50, tem um vídeo novo, uma meditação nova sobre Salmos, né? Hoje está o Salmo lá 33, a gente já está chegando no Salmo 40, que é um salmo muito bonito, terminando a primeira sessão do livro de Salmos. Então siga a gente lá, assista os vídeos, comente, reposte para os seus amigos e essas paradas que vocês sabem como funciona na rede social, tá? Para que tudo isso aconteça, obviamente é necessário que a gente tenha a ajuda de vocês, principalmente uma ajuda financeira. Então se você quiser contribuir, faça isso, fique à vontade, como você quiser, quando você quiser, o quanto você quiser. Você pode fazer através do pix@umlugarcomunidade.com.br para fazer a sua doação, os seus dízimos, suas ofertas, como você preferir, tá bom? Se você quiser participar dos nossos pequenos grupos, também é só mandar um e-mail para pg@umlugarcomunidade.com.br para você ser direcionado. Se você é de São Paulo, vai ter um PG presencial aqui. Se você é de outros lugares do país, você pode participar de PGs online ou, dependendo da cidade, do PG que já está sendo organizado na sua cidade, tá bom? Por fim, se você puder, pegue seu celular, né? Pegue seu celular. Do ladinho aqui, ó, diminua o volume dele totalmente. E se você puder, entre nas configurações e coloque no modo silencioso, tá bom? Para que a gente... para que o pregador não seja desconcentrado, os músicos também não, durante o nosso culto, tá certo? Continuamos hoje com a série Um Deus em Forma Humana. Espero que todos nós sejamos abençoados com as músicas, com o louvor e com a presença de Deus também. Vamos orar? Eterno nosso Pai, nosso Rei, obrigado que o Senhor cuida de nós, obrigado pela Tua presença entre nós, pela Tua presença em nós e pela Tua presença através de nós também. Continua conosco. É o que nós te imploramos no nome de Cristo. Amém. E além de tudo isso, hoje é um dia especial porque a gente vai apresentar uma pessoinha nova para vocês, linda, maravilhosa. Pode abrir as cortinas aí. Olha só que coisa linda. É o William. Uma salva de palmas para o William. O William é filho da Adai e de um cara com um nome muito difícil, mas muito bonito, que é Edson. Então o Edson e a Dai são os pais do pequeno William. E a história do William, gente, eu não vou contar muito para vocês depois perguntarem para eles. É uma história linda. O William, ele passou os primeiros meses ali, as primeiras semanas de vida dele numa situação muito complicada, muito caótica, uma coisa que era incurável. E de repente, ele foi curado. E a Dai e o Edson passaram momentos muito difíceis, mas com a certeza de que Deus estava no comando e no controle de todas as coisas. E hoje eles estão aqui para apresentar para vocês o milagre que é o William e também para agradecer a Deus por esse milagre. E a gente vai orar para apresentar o William diante de Deus também. Vamos orar? Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei. Senhor, o milagre da vida é algo inexplicável. Ser pai, ser mãe, ter essa oportunidade de poder gerar e de poder ver uma vida crescer e se desenvolver é algo que muitas vezes deixa a gente sem palavras. E o William, Senhor, não só nasceu uma vez, ele nasceu uma segunda vez. Ele passou por momentos difíceis junto com a mãe, com o pai.
Foram momentos de muita angústia, de muita dor, de muito desespero. Mas o Senhor fez ele nascer de novo. Em todos esses momentos, mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor manteve a esperança no coração da Day e do Edson. E, Senhor, a gente quer que essa esperança continue. Que o Senhor vai continuar cuidando do William, que o Senhor vai continuar acompanhando o William. E a gente quer também te pedir que, além dessa esperança, o Senhor dê a eles paciência, sabedoria. O Senhor dê a eles muito amor, para que o pequeno William cresça, não somente se sentindo amado por eles, mas se sentindo amado por Ti também. E que a gente, como comunidade, que a gente esteja ao lado deles, ajudando no crescimento do William e também ajudando nos fardos que os dois carregam. Que Teu Espírito nos ajude a demonstrar como comunidade para o pequeno William, para a Day e para o Edson, que eles são amados por nós também. Nós entregamos todos em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, vamos lá. É impossível ser parte do reino de Deus sem que você tenha no coração o desejo de amar e servir ao próximo. Vamos todos nos colocar de pé, porque chegou a hora. Esse é o momento de nós nos entregarmos ao Senhor, fazermos a obra dele através do serviço e do amor ao próximo. É só você olhar à volta e você vai ver que sempre vai ter alguém precisando de amor, de carinho, e você pode ser o instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Vem com a gente, vamos lá! Ao meu lado, alguém estende a mão. Se me importo, posso ser a solução. Em seu olhar a falta de amor, em seu semblante existe um clamor. Já chegou a hora, olha a volta. Como posso amar e não agir? Como posso amar e não agir? Isso, minha escolha. Hoje eu me levanto pra servir. Hoje eu me levanto pra servir. Deus escolhe ser amado em alguém. Mas se nós amarmos, Ele habita em mim e em você. Se amarmos, Ele habita em nós.
O reino de Deus é um reino de amor e de serviço na direção do próximo. Porque a gente aprende que no reino de Deus, tão importante quanto a gente receber dele, nós estarmos dispostos a também nos entregarmos, né? E isso tem a ver com gratidão, com o reconhecimento de quem Deus é, do que Ele faz, fez e ainda fará, na minha e na sua vida. Que nós sempre tenhamos um coração aberto, grato a tudo aquilo que recebemos de Deus. Será que tudo é vaidade e o tempo é só ilusão? Será que a vida é virtude e palavras não são em vão? Estou em busca por respostas, procuro não correr atrás do vento, e ao trabalhar debaixo deste sol, será que tudo ainda faz sentido? Eu não espero ter tudo, só espero viver o amor, valorizar cada instante, dividir e receber, e respirar Sem medo de viver, e descansar sentindo teu amparo, e entregar o que eu não sou capaz, e te dizer o quanto eu agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Se eu cair, segura minha mão. Se eu me cansar, segura minha mão. Se eu chorar, segura minha mão. Ele pode segurar a sua Se mão. eu desistir, segura Ele pode. minha mão. Se eu cair, segura minha mão. Se eu me cansar, segura minha mão. Se eu chorar, segura minha mão. Ele pode segurar a sua mão. Segura minha mão e respirar sem medo de viver, e descansar sentindo teu amparo, e entregar o que eu não sou capaz, e te dizer o quanto eu agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos. Te agradeço, Te agradeço, Senhor. te agradeço, Te agradeço. te agradeço. A gente aprende a ter o coração grato e aberto porque a gente entende que no reino de Deus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Deus chama você hoje ao compromisso de estar mais preocupado com aquilo que você está disposto a entregar do que o que você está disposto ou que deseja receber. Enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, essa lógica, que é a lógica do reino de Deus, precisa prevalecer, não pode ser a lógica do mundo. Mas esse Deus que ensina isso pra gente
é o Deus que primeiro deu antes de receber. Entregou a vida por mim e por você. Quanto mais pra gente se encontrar, sinto tanta falta do teu riso fácil. Há lugar pra gente se sentar, uma mesa farta, cheia de bondade. Quando eu te encontrar, preciso te dizer: sem você meus dias são desertos. Vem ao reino, me ensina a te amar e a dar sem receber. Sem você meus dias são desertos. Vem ao reino. Ouça a nossa oração. Veja, tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. É a nossa oração, Senhor. Tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Enquanto isso, nós continuamos cantando. Quanto mais pra gente se encontrar, sinto tanta falta do teu riso fácil. Há lugar pra gente se sentar. O reino de Deus é uma mesa. Todos têm acesso à fartura de bondade no reino. Quando eu te encontrar, preciso te dizer: sem você meus dias são desertos. Me ensina a perdoar e a dar sem receber. Sem você meus dias. E que venha! Um dia Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito para vocês, porque eu vou preparar lugar. Eu voltarei e resgatarei vocês para mim de novo, para que onde eu esteja, todos vocês estejam. Um dia todos nós veremos a glória de Deus encher a terra. Um dia que meus olhos possam ver o teu reino encherá. E vai acontecer. Que meus olhos possam ver face a face a tua glória. Que meus olhos possam ver o teu reino. Face a face a tua
receber o teu amor. É a nossa oração, Senhor. Tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. O nosso desejo, tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar junto aqui mais uma vez, como comunidade. Que agora que vamos mais uma vez estudar um pouco sobre ti, sobre realidades às vezes complexas, que o teu Espírito trabalhe em nosso coração e nossa mente, nos dando humildade e sabedoria, é o que a gente te implora. Em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, bom sábado para vocês, mais uma vez. É um prazer receber todos vocês aqui. A gente está continuando a série Um Deus em Forma Humana. E hoje a gente vai falar de um tema mais um tema, né? Um pouco complicado e difícil para a gente entender. Vamos falar sobre emoções. E as emoções, elas são universais, né? Todos nós sentimos, todos nós vivemos de uma emoção para outra. A gente vive em passagens de emoções. E essas passagens vão ter a ver com coisas que acontecem ao nosso redor, com coisas que a gente percebe, que a gente sente, às vezes do ambiente, das pessoas que estão perto da gente. A gente vai ter essa dinâmica de uma fluidez de emoções, e às vezes a gente está com uma emoção e no minuto seguinte a gente está com uma outra emoção e as coisas vão mudando. As emoções, elas fazem parte de quem a gente é. E as emoções, elas obviamente têm muito a ver com o nosso corpo, porque elas afetam aquilo que a gente sente, obviamente, mas elas afetam também o nosso organismo. Então, quando você passa por uma situação de medo ou de uma coisa inesperada que acontece, um leão aparecer na sua frente, aí seu coração vai bater mais rápido, você vai jogar mais sangue no seu organismo, seu cérebro vai ficar mais sensível ao que está acontecendo e suas bochechas vão ficar vermelhas. Muito parecido com a situação ou com seus sentimentos quando você se apaixona, né? Mais ou menos a mesma coisa. Seu coração também bate mais rápido, joga mais sangue, hormônios e tal. Então os nossos sentimentos, eles vão acabar jogando na nossa corrente sanguínea hormônios, eles vão jogar, vão mexer com o nosso corpo, com todo o nosso organismo. E obviamente que a gente vai sentir de maneiras diferentes. Cada um de nós vai sentir de maneiras diferentes. E vai reagir de maneiras diferentes também. Por exemplo, alguns, quando verem um leão ou virem um leão na sua frente, vão ficar em choque. E aí não vão reagir, vão ficar parados, o que vai ajudar os outros a fugirem e você vai se tornar um herói, né? Morrendo, ficando parado, em choque, enquanto o leão te devora e os outros vão, né, depois falar, morreu por nós e tal. Isso é muito bonito. Mas a gente vai reagir de maneiras diferentes. Às vezes a gente não consegue nem controlar essas reações. Então, muitas pessoas têm medo de barata, né? Barata é um inseto ridículo. Não morde, não tem veneno, não mata, não acontece nada. O máximo que ela faz é dar uma voadinha. E aí, quando ela voa, aí a galera desespera. É grito, é ranger de dentes, é choro, é gente correndo para todo lado e tal. Ela voa barata e tal, barata voadora. Um medo, e é irracional, porque não faz o menor sentido, né? Mas tem gente que tem medo de barata. E é bom, as pessoas dizem, os psicólogos, os pesquisadores, neurocientistas, dizem que é bom você ter um pouquinho de medo em situações novas, em situações desafiadoras, porque ajuda a regular o seu organismo, ajuda a regular o seu cérebro. Você fica mais cauteloso.
Então, muitas emoções que você sente afetam o seu corpo. E o contrário também é verdadeiro. Muitas coisas que acontecem no seu corpo vão afetar suas emoções. Por exemplo, eu li essa semana uma coisa muito interessante, que me fez pensar bastante, de que quando você está com a bexiga cheia, sabe, quando você está com a bexiga bem cheia, você fica muito mais atento. Você fica muito mais perceptivo. Seu raciocínio funciona muito mais rápido. Porque você está sensível ao que está acontecendo, porque você quer fazer xixi. Eu decidi que eu só prego agora de bexiga cheia, porque meu raciocínio funciona melhor quando eu estou de bexiga cheia. Então, as emoções afetam o nosso corpo e o nosso corpo é afetado pelas nossas emoções também. As duas coisas vão acontecer o tempo todo. E, obviamente, que a cultura também vai determinar muito dos sentimentos que a gente pode ou não pode ter, né? Então, num ambiente latino, um homem chorar não é uma possibilidade, né? Um homem não chora. E vários de nós crescemos ouvindo uma frase, ou na nossa família, ou na escola, ou em algum lugar, dizendo assim: engole o choro, moleque, homem não chora. Não é verdade? Por quê? A gente não pode demonstrar as nossas emoções. Isso mostra um pouco da nossa cultura sobre as emoções. Porque a gente, de alguma maneira, a gente coloca uma pecha negativa sobre as emoções. As emoções, elas são ruins, as emoções, elas carregam alguma coisa errada. Todo grupo de amigos tem um amigo que é emocionado demais, né? O cara é emocionado demais. Ih, fulano é emocionado demais. Tal. Quando tem uma coisa boa, ele fica eufórico. Quando tem uma coisa ruim, acabou o mundo e tal. E aí, toda vez que ele se manifesta, você fica assim, pô, o cara é emocionado demais, né? Cara, menos. Você tem essa tendência de achar que uma pessoa que demonstra muito as suas emoções é ruim. Então, a gente até afasta um pouco essa pessoa. Sabe aquele cara que, pô, o cara ainda está chorando por aquilo, o cara ainda está se lamentando porque a namorada terminou, ou porque, sei lá, alguém morreu. Faz um ano que morreu e ainda está chorando. Faz um ano que terminou e ainda está chorando. Então, a gente não gosta muito de pessoas emotivas demais. A gente coloca essa intensidade de emoções num negócio meio negativo. E é um rótulo que a gente vai dando para as pessoas. Isso é ruim. Pessoa muito emocionada é ruim. Porque, de alguma maneira, a gente entende que a gente precisa controlar as nossas emoções a partir da nossa razão. Então, a gente aprende desde pequeno que a gente tem que controlar essas emoções. A gente tem que controlar essas reações emocionadas. A gente tem que segurar a nossa onda. Porque se emocionar é demonstrar fraqueza. E em muitos ambientes a gente aprende que a gente não pode demonstrar fraqueza. Então a gente tem que engolir o choro, engolir a emoção e deixar a nossa razão controlar todas as coisas. E vários de nós crescemos assim. E aí quando a gente pensa, será que Deus tem emoções? Será que Deus se emociona? Obviamente a gente culturalmente vai jogar para Deus um Deus emocionado, um Deus que se emociona, essa peixe negativa. Deus emocionado demais parece uma coisa meio... não casa muito bem. Não fecha legal a conta. Porque a gente valoriza a razão. E ao longo da história foi assim. Muitos religiosos, muitas religiões, muitos filósofos vão descrever as divindades a partir dessa ideia de apatia. A ideia de patos, a ideia de um sentimento de afeto, de amor, de paixão ou de sofrimento é ruim. Então esses sentimentos patológicos, né? Esse sentimento de amor, de afeto e de sofrimento é uma coisa negativa, mas a apatia, a ausência desses sentimentos, porque a nossa razão controla todas as coisas, é visto de maneira positiva. E até o Deus aristoteliano, ou seja, o Deus de Aristóteles, é um Deus apático. E aí, levado ao extremo, essa ideia de um Deus apático, tem uma corrente filosófica, os estoicos. Então, os estoicos vão dizer para a gente que os sentimentos eles são ruins porque eles são animalescos, eles são muito crus, eles são muito naturais, eles são muito instintivos. E o instinto, a coisa animalesca é ruim, é uma coisa da matéria, é uma coisa que a gente precisa controlar com a nossa razão. A nossa razão, sim, é a maior de todas as virtudes. A nossa razão, sim, é a maior de todas as coisas. Mas as emoções precisam ser encaixotadas, vencidas, controladas, porque elas são extremamente negativas, elas são até pecaminosas. Pecaminosas. E muitos filósofos vão seguir essa ideia, né? Descartes, Spinoza,
Kant. Isso vai influenciar tremendamente a nossa religião, a nossa maneira de ver Deus e a nossa maneira de ver a Bíblia. Porque na Bíblia, quando você lê a Bíblia, na Bíblia, o Deus que é retratado na Bíblia, o Deus que os profetas retratam, o Deus que os narradores retratam, é um Deus cheio de emoções. E de emoções confusas e controversas e difíceis. Mas é um Deus emocionado. E muito emocionado. Emocionado até demais. Mas a gente vai construir a nossa teologia, a gente vai construir os nossos pensamentos de Deus a partir da cultura e da filosofia e não a partir do texto bíblico. E esse é um grande problema. E aí quando você vai para a Bíblia, Deus é um cara que se apaixona, ele é apaixonado, ele ama, ele sofre, ele se arrepende, como a gente viu nos últimos episódios dessa série. E tem uma história que talvez retrate isso de uma maneira magistral, até com toques um pouco complexos demais para a gente. Mas que talvez ajude a gente a dar um passo além dessa armadilha que a gente criou para a gente mesmo de ver um Deus apático, que não tem emoções. E talvez você conheça essa história, mas é uma história que quando a gente lê, ela fica com tonalidades um pouco confusas. Se você tem sua Bíblia, Êxodo capítulo 32, já deixa aberto aí. O contexto é que Deus se revelou no Sinai. Deus aparece no Sinai, Deus dá os 10 mandamentos, Deus fala com o povo fica com medo da voz de Deus, que é uma voz muito poderosa. E aí o povo manda Moisés falar com Deus, e Moisés sobe para falar com Deus. E aí Moisés sobe e fica um tempo, diz o texto bíblico que ele ficou 40 dias. E nesse período o povo começa a ficar ansioso, fala, Deus não falou mais, Moisés subiu, a gente está sozinho aqui, o que a gente vai fazer? Está difícil, está complicado, e agora Arão, estamos no deserto, vamos morrer, Deus sumiu, Moisés sumiu, cara, vamos fazer um Deus para a gente e vamos voltar para o Egito. Tem uma série de nuances textuais muito interessantes aqui, porque parece que eles não querem levantar um outro Deus, mas eles querem fazer uma imagem de Deus. E aí tem uma série de coisinhas ali, mas no final das contas eles pegam todos os ouros lá, o ouro da galera, eles fazem um bezerro de ouro e começam a adorar aquele bezerro de ouro, empossar aquele bezerro de ouro como Deus deles, para eles voltarem para o Egito. E aí Moisés está lá em cima conversando com Deus e de repente Deus fala assim para Moisés, nosso papo aqui terminou, seguinte, o povo fez uma imagem, um bezerro de ouro, eles estão adorando, querem até voltar para o Egito, então você desce lá para resolver esse problema. E aí, vamos ler como é que isso acontece. Capítulo 32, a partir do verso 9. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, eu vou matar todo mundo. E aí eu vou fazer de você a nação que eu vou abençoar. Verso 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que você tirou do Egito, com a mão tão forte, com tão grande poder? Se você fizer isso, os egípcios vão dizer, Deus com intenção maligna libertou o povo para poder matar o povo no deserto e bani-los da face da terra. E aí Moisés diz, arrepende-te, Senhor, do fogo da tua ira. Moisés falando, arrepende-te, Senhor, do fogo da tua ira. Tem piedade, não traga mal sobre este povo. Aí ele vai falar, lembra da tua aliança, etc e tal, com Abraão, com Isaac e Jacó. E aí o verso 14 diz assim, e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçava fazer contra o povo. Adivinha qual é o verbo aqui para arrependimento? Um verbo que a gente já falou nos outros episódios, o verbo naham. Deus se arrependeu. Moisés fala, Senhor, se arrependa. E aí fala que Deus se arrependeu do mal que ele ia fazer. Deus muda de ideia. E no papo com Moisés. Deus fala, eu estou irado, eu quero matar todo mundo, acabou. Aí Moisés fala, Senhor, não faz isso, por favor, e tal. Se arrepende da tua ira. Aí Deus fala, tá bom, Moisés, você tem razão, me arrependi da minha ira. Aí o texto continua, e depois vocês podem ler em casa, capítulo 32, 33, 34, que é fantástico. Aí Moisés desce. E como é que você acha que Moisés desceu? Irado. Moisés desce irado, ele vê o povo, o que ele faz? Ele quebra os 10 mandamentos, ele fica doido com o povo, ele pega os levitas, pega as espadas e mata 3.000 em um dia, com raiva. E por que Moisés está irado?
Porque Deus está virado. Deus está virado e queria matar todo mundo, mas ela falou, tá bom, não vamos matar todo mundo, mas 3 mil a gente mata. Aí depois de matar 3 mil, a gente ri, mas não é legal, né? Você imagina que não foi legal, pelo menos. Aí Deus vê Moisés matando o povo, Deus manda uma praga e morre mais uns 5 mil. Aí Moisés vê a situação da galera morrendo, ele vai falar com Deus, Senhor, calma. Calma lá, não mata não, povo. Não vamos fazer isso, perdoa o povo, não sei o que lá, tal. É teu povo. O Senhor ama o teu povo, não faz isso, lembra da aliança e tal. Mas Moisés tinha acabado de matar 3, aí Deus matou 5. Sabe, já ouviu falar de gaslighting? Gaslighting, tal, de isqueirinho, português, né? O famoso isqueirinho, o cara que bota fogo. É muito interessante a dinâmica. Aí Moisés vai lá e fala assim, não mata mais. Deus fala, tá bom, não vou matar mais. Mas é o seguinte, também não vou com vocês mais para a terra prometida. Aí Moisés fala, não, Senhor, por favor, você tem que ir junto, não é assim e tal. Não, Moisés, não quero ir junto não, é o que vocês fizeram, não vou mais junto não. Se vira aí com o teu povo. Senhor, não é meu povo, é teu povo, por favor, vamos junto e tal. Tá bom, Moisés, vou junto. Beleza. Aí Moisés fala assim, não, mas você está mudando de opinião o tempo todo. É o seguinte, eu preciso de uma prova que você vai com a gente. Moisés, eu já não falei que eu vou com você, não precisa de prova nenhuma. Não, precisa de prova. Eu quero que o Senhor mostre a sua glória para eu ter certeza que você vai com a gente. Tá bom, Moisés, só que é o seguinte, ninguém pode ver minha glória. Então eu vou botar você aqui no monte, vou cobrir teus olhos e vou passar diante de ti. E aí Deus passa diante de Moisés. E aí Deus fala quem ele é para Moisés, enquanto ele passa com a glória dele diante de Moisés, para Moisés ter certeza de que Deus ia com o povo. E Deus diz assim, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª gerações. Então Deus passa diante de Moisés e Deus fala, eu sou o Senhor, Deus, compassivo, misericordioso, que perdoa a iniquidade de milhares. Mas é o seguinte, eu também puno o culpado. E puno mesmo. Até a 3ª e 4ª geração. E é legal quando ele fala que ele é compassivo, misericordioso, que ele usa a palavra hebraica raham. Raham. Raham, é uma palavra que tem ligação com ventre. Tem a ver com ventre, tem a ver com útero. Tem a ver com gestação. Então Deus usa uma palavra que tem a ver com corpo, para descrever quem ele é. Olha, o meu amor, a minha misericórdia tem a ver com as minhas entranhas. A misericórdia, a compaixão, o amor que eu tenho com vocês, não é só um sentimento abstrato, é um negócio que mexe com as minhas entranhas, com o lugar que gera vida, porque eu gerei a vida, eu gerei vocês. Eu amo vocês. Mas eu fiquei bravo. Fiquei bravo. E nessa dinâmica dessa história, Moisés convence Deus 2 vezes. E tem uma outra história parecida, que é interessante, que é a história do rei Ezequias. A gente podia falar de várias histórias, mas a história de Ezequias é muito boa. Ezequias era rei em Judá e tal, o povo de Israel ali e tal, né, as tribos do sul, tal. E aí Senaqueribe cerca a cidade, os assírios vão vir, vão destruir, porque Deus disse que eles iam destruir mesmo e tal, papá. O povo estava em pecado, Ezequias estava tentando restaurar o povo, e pá, e não sei o que lá, e o Senaqueribe vai matar todo mundo, e tinha profecia, e tinha isso, tinha aquilo. Aí Senaqueribe Ezequias vai lá e ora para Deus. Senhor, por favor, olha o que eles estão falando de ti, os assírios, e se eles entrarem aqui na cidade e matarem todo mundo, eles vão dizer que o nosso Deus é fraco, por favor, interceda, faça alguma coisa, mostre que o Senhor é o nosso Deus, que está na frente de todas as coisas. E aí Deus vai lá e resolve a situação, Senaqueribe vai embora, não acontece nada com o povo de Israel. Vitória. Vitória. Ezequias intercede, vitória. Nesse contexto, o profeta Isaías vem e diz assim, Ezequias, você vai morrer. Você tem uma doença, você vai morrer, Deus mandou vir te avisar, você tem mais tanto tempo de vida. Aí Ezequias fica mal, fica triste, ele vai orar de novo. Ele ora, Senhor, não faz isso, eu fui fiel, eu fui bonzinho, eu fiz isso, não sei o que lá e tal. Por favor, não deixa eu morrer, muda, faz um milagre, etc e tal. E Deus faz. E Ezequias continua vivo. Só que no final da vida de Ezequias, ele recebe uma... Final não, né? No meio desses anos a mais que Ezequias ganha, ele recebe uma comitiva babilônica. E ao invés de falar do poder de Deus, ele mostra as riquezas
do povo. O ouro, a prata, etc e tal. E aí Isaías diz assim, porque você fez isso, o povo agora vai ser cativo em Babilônia. Porque eles vão vir aqui para levar todo esse ouro que você mostrou. Ou seja, Ezequias vive mais, mas esses anos a mais que ele vive, no final, são ruins. Ele faz besteira. E uma besteira tão grande que acaba afetando o povo todo. Aí o que a gente faz com essas histórias todas? Êxodo, capítulo 32, 33, 34. Segunda parte do livro de Reis, capítulo 18, 19. O que a gente faz com essas histórias? Alguma coisa tem que ser feita, porque esse Deus que muda de opinião, esse Deus que se arrepende, que fala que vai fazer, depois não faz, porque alguém falou para não fazer e tal, é um Deus que é estranho para a gente. E aí é engraçado, porque a gente fala assim, não, é só a Bíblia e somente a Bíblia, o sola Escritura. Sola Escritura. A Bíblia resolve a própria Bíblia. Mas nessas histórias a gente fala assim, não, isso aqui é o seguinte, essa palavra etimologicamente, porque a filologia, porque a cultura da época, não, porque a arqueologia, porque não sei o que lá, e a gente vai para essas histórias e vai dizer assim, essa história está dizendo isso, mas não é bem assim. Mas a Bíblia não interpreta a própria Bíblia, a Bíblia não é suficiente, agora a gente tem que usar outros artifícios para dizer, não, essa parte aqui que a gente não gosta, que a gente tem dificuldade de entender, que é complexa para a gente, não, isso daqui tem uma explicação. Para colocar Deus de volta aonde? Na caixinha que a gente construiu, de um Deus que é apático, que não se ira, que não tem raiva. Agora, se Deus é apático, ele não tem ira, ele não se irrita, não fica com raiva, ele também não ama. É sentimento. Se ele não tem um, não tem o outro também. Não, Deus só tem sentimentos bons. E a gente vai dizer quais são os sentimentos bons que Deus tem. Então, quando fala amor e paixão, que o texto bíblico é interessante, fala assim, Deus é um Deus zeloso. Aí esse Deus zeloso é um Deus apaixonado. E a paixão de Deus tem a ver com ele ficar vermelho. Essa é a raiz da palavra. E quando fala que Deus está irado, também é que ele fica vermelho no nariz. Então, mais uma vermelhidão, a gente aceita. A outra vermelhidão de Deus, aí é ruim. Aí a gente tem uma explicação etimológica, filológica, gramatical, arqueológica, filosófica, etc. e tal. Vocês estão entendendo? Porque certas emoções a gente não quer associar a Deus. Outras a gente quer. Então, no final das contas, você decide. Você decide. Se você acha que Deus tem emoções negativas, ligue 0800, não sei o que lá, não sei o que lá. Se você acha que Deus não tem emoções negativas, ligue 0800, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí o sola Escritura foi para onde? Para lugar nenhum. Sumiu, morreu. Que é a gente que decide. E aí está o nosso problema. A gente pega concepções filosóficas de Deus, culturais de Deus, e a gente joga em cima da Bíblia. E a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia de verdade, sem passar pano, sem maquiar as paradas, a gente lê e fala assim, complicou. Complicou. Está me desafiando. Está desafiando as minhas crenças. Está desafiando a minha teologia. Está desafiando o que eu aprendi sobre Deus. Mas é porque você está lendo a Bíblia de verdade. Sem mediação de alguém. E as pessoas me mandam perguntas o tempo todo. Mas pastor, como é que é entender a ira de Deus? Meu amigo, é difícil pra caramba. É difícil pra... Mas Deus mandou matar mesmo? Está escrito. Mas como é que a gente lida com isso? Eu não faço ideia. É difícil para mim também. Agora, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e a gente tem a capacidade de sentir, de ter emoções, isso implica o quê? Se ele fala, eu sou amor, por isso amem uns aos outros, se ele sente, se ele age a partir do sentimento e nos concede a capacidade de agir e tal, é porque a gente tem uma vinculação nisso daí. E a gente vai jogar para ele os sentimentos que a gente tem, os ruins inclusive, e vice-versa. Porque a nossa capacidade de sentir tem a ver com a nossa imagem e semelhança de Deus. E aí vem um parênteses, né? Como é que eu explico esse verso? Difícil. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, existe a possibilidade de você ter um sentimento como a ira,
como a raiva, e não pecar. Como é que isso funciona? Boa pergunta. Um dia a gente faz uma série sobre isso. Por enquanto, eu ainda fico irado e peco. Mas Deus diz que tem a possibilidade de não. Como isso vai funcionar? Não faço ideia ainda. Se você descobriu, depois me manda uma mensagem. Mas o problema é que a gente quer, mais uma vez, a gente quer viver uma fé, a gente quer viver um relacionamento com Deus baseado no que a gente aprende quando a gente era criança. Nas respostas fáceis, nas respostas tranquilas, num Deus que não tem sentimento nenhum, que é acima de toda e qualquer coisa. Não, se aqui Deus está irado, não é bem essa palavra, não é bem essa situação. E a gente desenvolve essa fé infantil e fica nessa fé infantil. E a gente para de ler a Bíblia. E a maioria das pessoas, quando a gente lê esses textos difíceis, durante a semana, elas falam assim, nossa, eu não lembrava que esse texto era assim. Pois é. E se você ler a sua Bíblia, tem vários outros textos assim. Vários, difíceis pra caramba. Porque entender a Deus é paradoxal para quem é criatura. Ele é o Criador, a gente é criatura. Então tentar entender Ele, definir Ele, colocar Ele dentro de qualquer categoria, vai ser paradoxal. E vai ser misterioso. Então, de alguma maneira, os sentimentos que a gente tem a ver com quem Deus é. Porque Ele sente também. Mas, ao mesmo tempo, os sentimentos de Deus não são os nossos. São diferentes. O amor que Ele sente é diferente, a ira que Ele sente é diferente, mas tem alguma conexão. Mas não é igual. E como é que entende isso? Querido, abraça o mistério e abraça o paradoxo. É difícil. E muitas vezes não vai fazer sentido e muitas vezes não vai ter resposta. Às vezes a gente esquece do crescimento espiritual porque a gente para de se relacionar. A gente para de buscar ler a Bíblia de verdade e se relacionar com Deus de verdade. Eu gosto de uma frase do Heschel, o rabino Avraham Joshua Heschel, que ele diz assim, ó, para o profeta, para o narrador bíblico, Deus não se revela em um absoluto abstrato, numa filosofia, numa teologia. Não. Deus se revela numa relação pessoal com a criatura, com a criação. E por isso Deus é afetado pelo que acontece com a criatura e o que acontece na criação. E Deus reage ao que acontece com a criatura e com a criação. Porque Deus se preocupa. Deus sente. Deus não é neutro. Deus não é apático, pelo contrário, Deus sente. Deus é apaixonado. Deus ama. Deus se ira. Deus tem raiva. Uma gama de sentimentos que a gente tem, Deus tem. E Deus reage. E a história de Ezequias e a história de Moisés, essas duas histórias, dentro de várias outras histórias que a gente poderia compartilhar, mostram uma coisa para a gente. Deus é afetado sim pelas nossas ações e Ele reage. E aí a gente fala, não, mas Deus já sabia, por isso que Ele queria matar Ezequias. Ele já sabia que Ezequias ia fazer besteira se continuasse vivendo. Então por que Ele ouviu a oração de Ezequias e deixou Ezequias continuar vivendo? Foi para no final falar assim, Ezequias, está vendo? Eu tinha razão. Não me ouviu, né? Eu avisei. Morre agora. Você não quis continuar vivendo? Tá aí, ó, se deu mal. Já pensou que Deus é esse? Sádico, maluco? Não, Deus é afetado pelas nossas orações. Deus é afetado pelas nossas emoções. Quando a gente sofre, Ele sofre junto. É assim que diz a Bíblia. Quando a gente se alegra, Ele se alegra junto. Quando a gente chora, Ele chora junto. É um Deus que reage, que é afetado porque Ele se preocupa. É um Deus cheio de sentimentos, cheio de emoções. E não um Deus apático, que não sente nada, que está sentado num trono distante, e que nada do que acontece aqui mexe com Ele. E aí? Como conciliar esse monte de coisas com a nossa visão de mundo, com a nossa cultura? Relacionamento pessoal e constante com Deus. Crescimento. Crescimento nesse relacionamento. Sair das nossas caixinhas, da nossa cultura, da teologia que a gente criou e buscar um Deus que é maior que tudo isso. É misterioso, é paradoxal e é muito complicado e complexo.
Vamos orar. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei. Senhor, falar de Ti é muito difícil. Porque a gente tem preconcepções, preconceitos, ideias que foram ensinadas para a gente quando a gente era criança, ideias que a gente não soube entender e não soube desenvolver. Mas quando a gente vai para a Tua palavra, quando a gente vai para a Bíblia, para a Tua revelação, a gente é constantemente desafiado. A gente é constantemente chamado a questionar, a colocar em xeque as crenças, a colocar em xeque as coisas que a gente foi ensinado quando a gente era criança. Isso, Senhor, isso tem a ver com crescimento, isso tem a ver com maturidade. Nos ajude, Senhor, como comunidade, a crescermos em relacionamento contigo. Nos ajude como comunidade, Senhor, a entendermos um Deus que é cheio de sentimentos. Sentimentos que ao mesmo tempo são parecidos com os nossos. E por isso a gente consegue se relacionar contigo. Mas ao mesmo tempo um Deus que tem sentimentos que são muito mais completos e complexos e profundos do que os nossos. E que são, sim, em grande medida misteriosos, porque estão além da nossa compreensão. Nos toma, Senhor, em Teus braços. E que nos questionamentos, nas complexidades, nas dúvidas, a gente descanse na certeza de que o Teu amor por nós, a Tua misericórdia por nós, é tão grande que está dentro do Teu ventre, e é constante, e é eterna. A gente pede isso no nome de Jesus. Amém. Estar em Deus não é teoria, nem filosofia. Ouvir a Deus parece ser loucura, mas Ele se revela a mim num caminho estreito. Existe um Deus bem maior, e a razão e o saber do homem simplesmente ser. Sei que às vezes seu
age. Existe um Deus bem maior. Existe um Deus maior que a razão e o saber. Simplesmente ser. Simplesmente sei. Simplesmente sei. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante seu rosto e lhes dê a paz. Deus abençoe vocês e até semana que vem. Um abraço.